Jogos Olímpicos neste ano acontece num país que é a França, que está acontecendo em Paris. A França que na história da igreja, ela é a menininha dos olhos de Deus. Nenhum país foi tão abençoado como a França. Nenhum país foi tão agraciado como a França. Somente na França existe, por exemplo, 3 grandes aparições marianas. Nossa Senhora apareceu em Lourdes, Nossa Senhora apareceu em La Salette e Nossa Senhora apareceu na Rue de Libac, que é Nossa Senhora das Graças. A França teve grandes santos que são modelos para a igreja inteira, como por exemplo o padroeiro do sacerdote São João Maria Vianney, como por exemplo a padroeira das missões Santa Teresinha do Menino Jesus, como por exemplo a própria padroeira da França, Santa Joana d'Arc. França, que é a menininha dos olhos de Deus, um país abençoado, agraciado, que Deus fez lá o que não fez em outras nações. E é neste país, nestes jogos, que na abertura houve vários atos satânicos, blasfemos. A começar por uma representação da Santa Ceia, na qual eles colocaram, ao invés de 12 apóstolos e Jesus, 12 travestis, um Nosso Senhor Jesus Cristo, homossexual, drag queen, para presidir a última ceia. Sobre a mesa colocaram uma bandeja, e naquela bandeja, quando destamparam, havia um homossexual seminu dentro da bandeja, zombando do Cordeiro de Deus, que é a Eucaristia, pintado de um deus chamado Baco, que é o deus da luxúria e o deus da gastrimargia, da gula. Como se não bastasse, eles fizeram um bezerro de ouro para ser adorado, fazendo alusão ao Antigo Testamento, quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, e quando desceu o povo havia traído a Deus, adorando um bezerro de ouro. Como se não bastasse, às margens do rio Sena, eles fizeram uma procissão na qual havia as bandeiras de todas as nações, e na frente da procissão um cavaleiro misterioso, um cavaleiro prateado com um cavalo branco e negro, que é, no livro do Apocalipse, tratado como o primeiro cavaleiro que entra na cidade, e este cavaleiro é o símbolo do anticristo. Ele vem num cavalo branco que é a falsa pureza, a falsa paz. Ou seja, eles colocaram o anticristo puxando uma procissão na qual todas as nações estão seguindo. O que é isso? Um ato blasfemo, sacrílego, satânico. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Então, meus irmãos, a gente vendo essas coisas, a gente fica triste, Ao mesmo tempo, a gente temos que vivificar a nossa fé, vivificar aquilo que Deus falou na sua palavra, que o mundo não ia reconhecê-lo porque não reconheceu o Pai. Então, se o mundo faz o que faz com Jesus, com as suas palavras, com os seus ensinamentos, o que eles não vão fazer com os cristãos, temos que pedir muito a Deus sabedoria, entendimento, pedir a Deus fortaleza, porque nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus, é o tempo do Kairós, mas vai chegar a grande tribulação, e quando chegar essa grande tribulação aí, muitos vão querer buscar Deus, e Deus não vai estar, não vai encontrar. Diz a palavra, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Então Deus está se deixando encontrar nesse tempo, que é o tempo da graça. Mas vai haver um tempo aí, tempo da tribulação, o tempo no qual aqueles que não buscaram a Deus, e vão sofrer, infelizmente, E o ser humano nunca aprende, Sempre quando acontecem essas coisas, vem a consequência. Então pedimos ao Senhor perdão por isso, por esses atos de sacrilégio, esses atos impensáveis dessas pessoas que não sabem o que estão fazendo. Que Deus possa perdoá-las. Amém?